Luz, câmera, ação. Todos estavam ansiosos e atentos para a pré-estreia do filme As Órfãs da Rainha. O local escolhido foi o Centro Cultural Humberto Mauro, em Cataguases. Centenas de pessoas vindas de várias cidades da região tiveram a oportunidade de assistir o longa-metragem. Nossa equipe foi até Cataguases para acompanhar todos os detalhes. Antes do filme ser exibido, a Energisa, uma das empresas que patrocinou o trabalho através do Polo Audiovisual da Zona da Mata, preparou um bate-papo com os atores. Eles não esconderam a emoção de estarem prestes a assistirem o filme pela primeira vez. Mas eu estou muito feliz mesmo, desde o convite da Elza, né? Como disse as meninas, é como ler um livro, você estava participando realmente da história só de ler, eu já aceitei o roteiro na hora, sabe? O convite e toda a preparação para a gente poder chegar aqui, viver essa cidade de Vila Morena, né? Muito real. As Órfãs da Rainha conta a história do Brasil colônia em pleno século XVI. 3 mulheres criadas pela coroa portuguesa são enviadas para morar no Brasil durante o início da Inquisição, em que a Igreja Católica perseguia pessoas que não seguiam o cristianismo. Do dilúvio tem notícia escura e confusa porque não tem escrituras, nem caracteres. Acho que vai ser um grande ganho cultural para o Brasil esse filme, de verdade, porque é uma história que não foi contada. A gente não tem registro audiovisual sobre isso e a gente tem até pouco livro sobre isso, né? Sobre a Inquisição no Brasil e tal. Enfim, toda a história que tá ali dentro também, a história dos povos indígenas, né? Das pessoas negras, dessa colonização de Portugal, das pessoas que vieram imigrando de Portugal, e na verdade, né, colonizando, né, o Brasil. O filme As Órfãs da Rainha traz a realidade de um Brasil colônia que infelizmente foi esquecido no decorrer dos anos, mas até hoje traz também temas relevantes que ainda faz parte do nosso contexto atual. Embora seja uma história, né, do século XVI, o filme As Órfãs da Rainha, ele traz questões ainda atuais e talvez infelizmente atuais, e uma delas é a intolerância. O filme trabalha com a chegada da Inquisição no Brasil, né, em 1591, e com isso a gente acabou instituindo um período de muita intolerância. E essa intolerância é quase que se perpetua até hoje, né? Eu costumo dizer que a origem da intolerância no Brasil tem muito dessa Inquisição que chegou no século XVI. Além disso, a gente pode falar também da questão da violência contra as mulheres, que existia no século XVI, existe também hoje, infelizmente. A maior parte do filme foi gravado na zona rural de Tocantins, cidade da Zona da Mata. Um cenário cinematográfico foi construído para deixar ainda mais realistas as cenas. A atriz Rita Batata foi uma das protagonistas do longa. Ela interpretou Brits. Na trama, ela vive um relacionamento abusivo com o marido. A Brits é uma das órfãs da rainha, né? Ela vem junto com as 2 irmãs para o Brasil, vem dentro de uma imaginação que está indo para casar, para construir uma família, para propagar as tradições portuguesas, e quando chega aqui se depara com um Brasil colonial, um Brasil em muitos âmbitos selvagem, né, cruel. E quando ela conhece o marido dela aqui, que o casamento já vem, né, arranjado, nossa, fico até arrepiada de pensar, porque é um mundo que desmorona e ao mesmo tempo ela acredita que ela como mulher tem que suportar isso. E eu acho que esse foi o meu maior desafio de fazer a personagem, porque ela passa por tantas violências dentro do casamento e ela não tem consciência de que ela é uma vítima. Ela acha que aquilo era a realidade. A exibição contou com a presença de Mônica Botelho. Foi ela quem iniciou o fomento da cultura cinematográfica através da Energisa. Assim que chegou, todos a aplaudiram de pé. Quando o filme começou, os atores que ainda não haviam assistido se emocionaram. As Órfãs da Rainha é um filme que a gente dá um mergulho no filme para poder entender um pouco o que a gente vive hoje em dia no país, né? Assim, a gente nada mais é do que a gente vive heranças que aconteceram há séculos atrás, né? Até hoje. É um filme que trata muito, fala muito sobre a mulher, né?
a violência contra a mulher, os abusos, os excessos. Para o diretor-presidente da Energisa Minas Rio, Eduardo Montonvani, o incentivo à produção audiovisual na região da Zona da Mata é compromisso do grupo para o incremento da economia criativa local e na geração de emprego e renda. Segundo ele, nos últimos anos foram mais de 20 milhões de reais investidos em cinema, o que gerou um retorno econômico na região de mais de 120 milhões de reais. A Energisa enxerga uma oportunidade em aproveitar a legislação, de prover, e aproveitando a legislação, prover recursos para produções representativas, significativas, especialmente cinema. Pra você ter uma ideia, nesse período de 2010 até 2022, nós investimos recursos da empresa de 20 milhões de reais, captando 60 milhões de reais do governo do estado através da lei de incentivo de ICMS, e que o Sebrae, inclusive, estimou que esse montante acabou produzindo um giro na região de 120 milhões de reais. Estamos falando uma média de 10 milhões de reais por ano, que acaba girando a economia e determinados tipos de atividades aqui que não existiriam se não fosse esse aporte, esse incentivo nosso. O momento que entrou para a história do cinema, não só em Minas, mas em todo o Brasil.